Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou o Iago Maciel e hoje eu quero te ensinar como fazer essa animação de texto dentro do After Effects. Eu vejo que muita gente tem um pouco de dificuldade em lidar com a animação de texto direto no After Effects com a ferramenta de Animate e acabam optando por usar um script ou até mesmo presets, que já fazem a animação automaticamente. O que por um lado é bom, que agiliza muito o trabalho na hora de animar textos, mas por outro pode acabar ficando meio repetitivo você usar sempre as mesmas animações de texto, e também pouco original. Eu já trouxe outros vídeos falando sobre animação de texto aqui pro canal, eu vou deixar linkado aqui no card para depois você dar uma passadinha lá. Bom, aqui no After eu já separei o texto que eu vou animar, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte. Vamos selecionar a layer do texto na timeline, expandir os parâmetros dela clicando nessa setinha aqui. Aqui a gente já vai achar o painel de Animate. Eu vou expandir as opções dele nessa setinha e vamos selecionar Position. Feito isso, você vai ver que apareceu um parâmetro de posição e um Range Selector. E essas duas opções estão dentro desse Animator 1. Beleza, esse Animator 1 a gente vai selecionar a posição de origem do texto. Como vocês viram no exemplo que eu dei no início, ele dá um leve pulinho na tela, então logicamente a posição inicial dele vai ser um pouco abaixo aqui da linha de origem. Então aqui no parâmetro Y dessa posição eu vou jogar ele um pouco para baixo. Beleza, feito isso a gente vai criar os keyframes para fazer a mudança do texto nessa posição para a posição inicial. E aí que entra o Range Selector. Vamos expandir esses parâmetros, vamos em Advanced primeiro, e na opção de Shape, onde tem Square, vamos selecionar Ramp Up. Você vê aqui que ele já posicionou o nosso texto entre essas duas posições. Então para fazer a mudança entre elas, a gente vai usar esse parâmetro aqui de Offset. Então vamos marcar um keyframe aqui no início, com esse valor do Offset em menos 100%. Feito isso, pulando alguns frames, eu vou mudar esse valor para 100% agora. Se eu der um preview, perceba que o texto já tem uma animação, mas ela não está nada suave. Para ajustar essa animação, primeiro a gente vai começar pelo timing. Então eu vou assistir algumas vezes essa animação e vou mover esse keyframe do final até uma posição onde eu acho que a animação de entrada desse texto ficou mais suave e mais agradável de ver. Eu acredito que mais ou menos 15 frames já é o suficiente. Então beleza, feito isso a gente vai ter que criar um movimento de overlap desse texto, que é o que dá aquele efeito de onda. Perceba que ele está batendo seco aqui no teto, como se tivesse algum objeto impedindo que ele passasse dessa parte. Então o que a gente vai fazer agora é dar um pouco mais de movimento para ele. Para isso eu vou duplicar esse Animator 1 que a gente criou. E dentro dos parâmetros dele, eu vou mudar o valor de Position agora para um pequeno valor negativo. Porque eu quero que assim que ele chegue no topo dessa animação que a gente criou de entrada, ele deu uma pequena descida, então para isso a gente vai ter que subtrair o valor da posição em Y. Com o valor trocado, você tem que pegar esses dois keyframes que tem no offset desse Animator 2 e posicionar eles exatamente na hora que o nosso texto atinge o topo dessa animação. Então você vem pulando de frame em frame aqui. Perceba que exatamente nesse frame, o nosso C chega no topo da animação e daqui ele não vai mais. Então é exatamente aqui que você vai posicionar o primeiro keyframe do outro Animator. E olha só, bem legal, né? Então a gente pode fazer novamente esse processo e jogar o nosso texto agora só um pouquinho para cima. Então para fazer isso eu vou duplicar o Animator 2. Novamente no valor de posição, agora nós precisamos levantar o texto, então eu vou usar um valor positivo. Então eu vou posicionar os keyframes do offset do terceiro Animator quando o C do Clube do Design atingir o chão dessa animação, que vai ser mais ou menos por aqui. Olha só. Daqui ele não vai passar mais e as outras letras ainda estão sendo animadas. Então nós vamos posicionar esses dois keyframes exatamente aqui. E olha só como ficou interessante essa animação. Agora para finalizar eu vou clicar em cima da layer do texto. Vou utilizar o atalho U para expandir todos os keyframes
Então eu vou selecionar todos eles e utilizar o atalho F9 para deixar essa animação ainda mais suave. Bom, e agora para o texto não ficar aqui paradinho no nada, antes da animação acontecer, você pode adicionar uma máscara para ele aparecer só aqui em cima, por exemplo. Ou também você pode adicionar um parâmetro de opacidade no primeiro Animator, que ele vai fazer um pequeno fade antes de entrar. Olha só, aqui no Animator, nós vemos esse parâmetro de Add. Então eu vou expandir as propriedades desse parâmetro. E aqui você vai encontrar a opção de Opacity. Feito isso, ela já foi adicionada junto com a posição aqui. E tudo que você precisa fazer é zerar esse valor. E olha só, como o texto entra agora. Bem legal, né? Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que esse vídeo te ajude a melhorar suas animações de texto. Caso você tenha alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão, deixa nos comentários que eu estou sempre lendo e respondendo todo mundo. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse e de quebra dar aquela força para o nosso trabalho. Então muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.